Paulo registrou em 2022 194.600 casos de dengue e 151 óbitos. Em 2021, no mesmo período, foram contabilizados 125.500 casos de dengue e 50 mortes em todo o ano. Então, foram 145.800 casos com 71 óbitos, para você ter uma noção da gravidade da situação. O número de casos de pessoas com Covid-19 voltou a subir em São Paulo também. Então é sobre esses assuntos que eu vou conversar agora via internet com a doutora Regiane Aparecida Cardoso de Paula, que é coordenadora da CCD, Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo. Oi, doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde, obrigada. Obrigado por nos atender para falar sobre esses números. Vamos começar então repercutindo os casos de dengue no estado de São Paulo. A que se deve esse aumento nesse ano? Olha, a dengue é uma coisa muito cíclica, né? Então, nós temos sempre um período de chuvas, um período muito importante de calor e a gente está com temperaturas muito alteradas ultimamente, né? Nós temos que lembrar que nós passamos por uma pandemia onde as pessoas ficaram em casa e o que é muito importante é que as pessoas façam a sua lição de casa, ou seja, eliminem os criadouros. Então, quando você está em casa, você tem mais tempo para isso, você olha mais para isso, para a eliminação desse criadouro, seja na planta, numa florzinha, na planta de flor, seja na sua calha, seja não deixando garrafas viradas de boca para cima. Então, assim, o grande diferencial que a gente vai ter com a dengue é eliminar os criadouros. Quanto mais a gente eliminar os criadouros, menos dengue a gente vai ter. E isso é uma questão coletiva. Nós devíamos ter aprendido um pouco disso também com a pandemia. É verdade. E nós estamos vendo imagens de agentes que visitam os moradores aqui nas cidades da região. É importante também seguir as orientações deles, porque às vezes alguns lugares passam desapercebidos, né? Despercebidos pelos próprios moradores que não conseguem averiguar um risco em determinado local. Até uma tampinha de garrafa PET pode ser suficiente para a propagação, a proliferação desse mosquitinho transmissor da doença. E às vezes as pessoas não se atentam. E esses agentes são especializados justamente para verificar esses possíveis criadouros, né, doutora? É correto, é exatamente isso. Os agentes são muito importantes para que eles possam levar informação para a população e orientá-los dentro da sua casa. Uma das coisas que você colocou, que essa questão da garrafinha PET virada para cima, ela é suficiente para ter ali o criadouro. As geladeiras, algumas geladeiras têm também embaixo uma tampa. Essa tampa que acumula água também é importante para o criadouro. Então, a gente precisa sim fazer esse exercício, e esse exercício é diário, de como eliminar os criadouros. Porque uma vez que eu tenho já um mosquito, ou seja, o alado, o Aedes aegypti alado, a fêmea, eu vou ter realmente os casos de dengue. E a gente não fala só de dengue, claro que os casos de dengue hoje no estado são os mais importantes, mas a gente tem dengue, chikungunya, zika, e vocês, principalmente na Baixada Santista, tiveram caso no ano passado de chikungunya. Isso não se repete nesse ano, mas é preciso que a gente tenha esse cuidado com os criadouros, eliminação dos criadouros. Além do esforço da população, quais são os investimentos para combater a dengue? Hoje o estado de São Paulo, ele trabalha com 291 municípios no aporte financeiro daqueles que têm uma incidência maior do número de casos, para que a gente possa, sim, ajudar os municípios a fazer esse exercício. Investimento também é uma questão do estado e 291 municípios estão recebendo investimento. Na Baixada Santista, Guarujá, São Vicente e Peruíbe receberam, inclusive, R$1 per capita para poder fazer o incremento das suas ações da vigilância no combate ao Aedes. Mudando um pouquinho de assunto, doutora, vamos falar sobre a Covid-19. Nós estamos no momento de ascensão de casos. Já era previsto esse aumento? Isso surpreendeu o estado? Nós estamos monitorando e avaliando o tempo todo, né? Então, a gente sabe que, acompanhando o que o mundo vem acontecendo no mundo, nós deveríamos ter aí um aumento do número de casos. O que é muito importante? Importante dizer, temos sim um aumento do número de casos. Nesse momento, registros do Ministério da Saúde, eles estão fora do ar, então a gente não consegue dizer exatamente qual o número de casos, não só no nosso estado, como em outros estados e no Brasil. É muito importante frisar isso.
isso. No momento em que a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde, ela tem que monitorar os seus casos, nós não temos a informação do Ministério da Saúde. Então, nós precisamos que isso volte, que esse sistema, que várias vezes vocês acompanharam, ficaram fora do ar, ou por uma questão de hacker, ou agora por uma questão, segundo o Ministério, de rever os dados, nós possamos ter os dados concretos e com esse aumento de casos, o que é importante lembrar? A vacinação. Então, a vacinação faz com que eu tenha até um possível aumento de casos frente a novas variantes, que no caso agora são subvariantes da Ômicron, mas também as pessoas vacinadas, elas têm menos agravamento dos casos. Então, elas têm uma Covid mais leve, menos internações, e quando essas internações elas ocorrem, você não vai a óbito de forma tão como aconteceu no momento da Ômicron ou da própria Gama lá no começo de 2021. Então, é importante que a gente se vacine. E se vacinar, é isso que a gente está fazendo agora. Tanto os adolescentes que não retornaram para tomar a segunda dose, as pessoas que não tomaram a sua terceira dose, e nesse momento a gente já está fazendo a quarta dose, a segunda dose de reforço. E é muito importante que o Ministério da Saúde nos envie as doses de vacina para isso e também tenha de forma clara uma campanha. Como vamos trabalhar com a população em todo o Brasil para a segunda dose de reforço? E eu acho que existe uma coisa que o Ministério da Saúde precisa urgentemente colocar para todos os estados, qual será a política de vacinação para a Covid-19. Nesse momento, a gente fala da segunda dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos, para todos os profissionais de saúde, para quem tem mais de 50 anos, mas qual será a política a ser adotada pelo Ministério da Saúde? Teremos todos os anos uma dose de vacina, teremos 2 doses, porque a população também fica muito confusa. Eu tomei a terceira dose, daqui 4 meses eu tomo a quarta dose. Como fica esse cenário? E nós precisamos muito que o Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização, diga a todos os estados brasileiros como devemos proceder. Tá certo, então. Vamos acompanhar. Realmente, todas essas questões precisam ser esclarecidas. Rapidamente, só para encerrar essa entrevista, por enquanto, mesmo com essa ausência de dados, há alguma previsão de novas restrições, a volta do uso da máscara ou ainda a situação está sob controle e podemos permanecer como estamos? A recomendação que o Comitê de Contingência fez na semana passada é que, em ambientes fechados, usem máscaras. Então, evitem aglomeração, em ambientes fechados, voltem a usar máscaras. A gente está acompanhando todo o cenário, temos o comitê científico nos acompanhando também, olhando os dados de vigilância e saúde, mas hoje o mais importante em ambientes fechados, vamos usar a máscara, evitar aglomerações e sim, se vacinar, não deixar de completar o esquema vacinal. Doutora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Balanço Geral. Um abraço e até a próxima. Obrigada a todos. Gente, não dá para descansar, senão a gente vai confundir sintomas com outras doenças respiratórias, tudo isso também sobrecarrega o sistema hospitalar, temos que fazer a nossa parte e evitar. A recomendação é que volte a utilizar máscara dentro de ambientes fechados. Sobre os questionamentos apontados pela entrevistada, nossa produção solicitou uma resposta referente à instabilidade no sistema de dados e a continuidade da vacinação no país. Cobramos, então, o Ministério da Saúde. Eles informaram em nota que iniciaram a manutenção corretiva no servidor da pasta na última sexta-feira e foi finalizada nesta segunda-feira. Os sistemas já foram restabelecidos e os dados enviados pelos sistemas de informação dos estados e municípios já estão em processo de atualização. A nota não respondeu sobre a vacinação. Nós, portanto, repassamos a reivindicação do Estado para o Ministério da Saúde e você tem em primeira mão a resposta do Ministério da Saúde para o telespectador do Balanço Geral.